Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar quem eram os fariseus e saduceus na Bíblia. Os fariseus e saduceus eram dois partidos religiosos que interpretavam a lei de Deus de forma diferente. Os fariseus eram judeus zelosos, com muitas regras, e os saduceus eram sacerdotes que tentavam incorporar ideias gregas no judaísmo. Jesus reprovou das práticas tanto dos fariseus como dos saduceus. Os fariseus e saduceus surgiram nos anos entre o retorno do exílio na Babilônia e a vida de Jesus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos que se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as Escrituras, o que a chamamos de hoje Antigo Testamento. Eles também seguiam muitas tradições orais, A Igreja Católica também segue muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente a todas as regras da Escritura e tradição. Os fariseus eram bem-vindos pelo povo judeu por seu zelo em obedecer a Deus e porque não comprometiam seus valores para agradar outros. Os fariseus formaram as sinagogas, que foram o modelo para as igrejas atuais, para ensinar a palavra de Deus ao povo. Eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador de Israel. Jesus condenou os fariseus por sua hipocrisia. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral que à palavra de Deus. Meus irmãos, infelizmente também a Igreja Católica hoje ela olha mais a tradição oral do que a palavra de Deus. Eu falo isso de coração porque eu também já fui católico. Hoje não sou mais, Hoje sou evangélico da Igreja Presbiteriana Renovada, mas já fui católico, e a Igreja Católica ora muito a tradição oral e esquece a palavra de Deus na Bíblia. Muitos caíram no legalismo. Obedecer a todas as regras se tornou mais importante que um coração sincero e arrependido. Jesus também condenou seu desprezo e sua falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. E quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma elite religiosa e de sacerdotes. Eles controlavam tudo o que acontecia no templo e tinham grande influência política. O poder dos saduceus vinha de sua preocupação em manter boas relações com os invasores romanos. Para os saduceus, só os primeiros 5 livros do Velho Testamento, conhecido como a Torá ou Pentateuco, tinham autoridade divina. Eles não focavam tanto em todas as regras dos fariseus e acreditavam que podiam incorporar ideias gregas no judaísmo. Os saduceus não se davam bem com os fariseus. Jesus condenou os saduceus porque não acreditavam na ressurreição. Eles também ignoravam o mundo espiritual e muitas vezes se preocupavam mais com o poder político que com a obediência a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8, diz assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito,
mas os fariseus admitem todas essas coisas. Quando o templo foi destruído, os saduceus deixaram de existir. O que aprendemos com os fariseus e saduceus, meus irmãos? Podemos aprender com os fariseus e saduceus, evitando seus erros. Os dois grupos caíram em extremos. Os saduceus reduziram sua religião ao minimalismo, uma fachada religiosa para obter poder político. Os fariseus exageraram nas regras, se esquecendo de que é mais importante. Os dois grupos se afastaram de Deus e tinham prioridades erradas. Eles também não tinham a humildade para aceitar que podiam estar errados. Quando Jesus o repreendeu, em vez de se arrependerem, os dois grupos se uniram para matá-lo. Mateus 21, 45, 46 diz assim: quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam o que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Pois então, meus irmãos, infelizmente hoje, ainda existe muitos fariseus e saduceus dentro das igrejas. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de qualquer coisa. Será que padres, bispos, pastores estão realmente amando Deus acima de qualquer coisa? Porque a gente vê aí, meus irmãos, muitos, não são todos, é lógico, mas muitos aí pregando aí o que eles acham, o que deve, como é que eu vou dizer assim, que satisfaz o ego dele, Eu vou pregar isso aqui que me satisfaz meu ego. Não é bem assim não, meus irmãos. Jesus condenou os fariseus e os saduceus por causa disso. E hoje, infelizmente, ainda existem muitos saduceus e fariseus. Então você tem que ter muito cuidado. Paz e bem.